Por exemplo, a palavra woman, woman significa mulher. Mas para dizer mulheres, women, mulheres. Esta foi estudada na unidade 4. Women. Bem, vamos revisar o verbo to see, ver, a palavra room, sala, quarto ou espaço, men, homens, men, singular, homem, woman, mulher, women, mulheres. Bem, vamos fazer uma breve pausa, voltamos em seguida com a continuação deste tópico que é um tanto longo. Até já! Unidade 11, o uso das expressões how many e how much, continuação, parte 1. Onde estávamos? No vocabulário. Vimos o verbo to see, que é o verbo ver, que já havia sido estudado na unidade 1. A palavra room, que significa sala, quarto ou espaço. A palavra men, homens. A palavra women, mulheres. E vamos prosseguir. Friend, amigo. Também uma palavra que já havíamos estudado no livro 1, na unidade 4. Friend. Today. Hoje. Today. Mais uma palavra que já conhecíamos. Esta havia sido estudada na unidade 2. Today. Um verbo, o verbo to use. Este é um verbo novo para nós. Use. Use. O verbo to use significa usar. Mais um verbo novo, o verbo to wear. Nesta unidade estaremos usando bastante o verbo to wear. Temos vários exercícios onde aparece este verbo. O verbo to wear significa vestir. Vestir ou usar, desde que você esteja se referindo a peça de vestuário ou qualquer outro adereço, óculos, relógio, anel, aliança, enfim, sapato, vestir ou usar, wear. A palavra coffee, coffee, que significa, obviamente, café. Coffee. Bem, vamos ver então. Friend, amigo. Friend. Today, hoje. Today. To use, usar. To use. To wear, vestir ou usar. To wear. E coffee, café. Coffee. Bom, vamos apagar aqui. Temos mais algumas palavrinhas. Estamos incrementando o nosso vocabulário e revisando algumas palavras. A palavra many. Vimos recentemente how many, quantos e quantas. Usamos a palavra how many quando nos referimos
a uma palavra, a um substantivo no plural, ou seja, com palavras contáveis. Mas só a palavrinha many significa muitos ou muitas. Esta palavra também já havia aparecido na unidade 9. Many. Several. Several. Esta é uma novidade. Several significa vários ou várias. Several. Mais uma expressãozinha que nós já havíamos estudado. A pronúncia é a lot of. A lot of. A lot of. Esta apareceu na unidade 6. Muito ou bastante. Uma estudada na unidade 3. Hour. Hour. Hora. E uma novidade a nível de vocabulário, mais um substantivo, spoon. Spoon. Spoon significa colher. Colher. Este meu H não ficou muito bom. Vamos tentar arrumá-lo. Assim fica melhor. Colher. Spoon. Bem, então temos a palavra many, muitos e muitas. Several, several. Vários, várias. A lot of. Muito, bastante. Hour, hora. E a última, spoon, colher. Agora, vamos usar este vocabulário que está aí no seu livro também e vamos ver alguns exemplos. Nosso primeiro exemplo será com a expressão how many, quantos ou quantas. How many friends. How many friends? How many friends? Quantos amigos do you have? How many friends do you have? How many friends do you have? Quantos amigos você tem? Vamos analisar esta frase? Quem é o sujeito desta frase? Ou qual é o sujeito desta frase? O sujeito desta frase é a palavra you. Sujeito. Qual é o verbo principal desta frase? Esta frase tem um único verbo. Portanto, este é o nosso VP, o nosso verbo principal. Este verbo é do grupão, porque no grupinho nós temos apenas o verbo to be, o verbo ser e estar, e o verbo can, o verbo poder e conseguir. Portanto, o verbo to have, o verbo ter, ele é do grupão. Quando você faz uma pergunta, usando como verbo principal um verbo do grupão, você precisa de auxílio, você precisa de ajuda, você precisa de um auxiliar. Temos dois auxiliares, o do e o does. Mas o does, ele é usado exclusivamente para he, she ou it, terceira pessoa do singular. Portanto, com o sujeito you, usa-se do. Vamos ver. Quantos amigos, auxiliar não se traduz, você tem? How many friends do you have? Como podemos responder? I have many friends.
uma boa resposta. I have many friends. I have many friends. Eu tenho muitos amigos. Conforme visto no quadro anterior, a palavra many significa muitos, muitas. Eu tenho muitos amigos. I have many friends. Vamos ver mais um exemplo. How many people can you see in that room? How many people can you see in that room? Vamos repetir? Vamos treinar a nossa pronúncia, a nossa fluência. How many people? How many people? How many people? How many people? Can you see? Can you see? Can you see? Can you see? In that room. In that room. In that room. Agora a frase toda. How many people can you see in that room? How many people can you see in that room? How many people can you see in that room? Já conseguiu traduzir? Vamos lá? Quantas pessoas você consegue ver em aquela sala? Bem, a união da preposição em com o pronome demonstrativo that, aquela, em aquela, é igual a naquela. Então, quantas pessoas você pode ver naquela sala? How many people can you see in that room? Vamos analisar essa frase. O nosso sujeito é a palavra you. Novamente, toda frase tem um sujeito e um verbo principal. Qual é o verbo principal desta frase? Não é o verbo to see, não é o verbo ver. Aqui, nesta frase, o verbo principal, o nosso VP, é o verbo can, o verbo poder e conseguir. E veja que ele é do grupinho. Para fazer uma pergunta, quando o seu verbo principal é do grupinho, o que acontece? Você passa o verbo para frente do sujeito. Aqui, o verbo can está na frente do sujeito. Nessa frase, não temos auxiliares, não há necessidade de usar auxiliares, porque o nosso VP é do grupinho. E quando você trabalha com o verbo to be ou com o verbo can, você não usa auxiliares. O grupinho é completamente independente, não precisa de auxílio, não precisa de ajuda. Quem precisa de ajuda, quem precisa de auxílio é o grupão. São os verbos do grupão. How many people can you see in that room? Vamos escrever uma resposta para essa frase. Precisamos de espaço. Vamos ver. I can see. I can see. Eu posso ver. Two people. Eu vou parar por aqui. Eu poderia também dizer I can see two people in that room. I can see two people in that room. Eu posso ver duas pessoas naquela sala. Mas a resposta também pode ser apenas I can see two people. Eu posso ver duas pessoas. Vamos repetir. How many friends do you have? I have many friends. How many people can you see in that room? I can see two people.